O Internacional teve mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, agora para a equipe do Lanterna do Brasileirão, que era o Vitória. O Inter começou numa partida muito ruim, numa escalação muito ruim do técnico Eduardo Cudê, que depois da entrevista coletiva explicou também a porquê de ter colocado alguns jogadores, e é isso que eu quero te falar no vídeo de hoje, todo um desabafo que fez o técnico Eduardo Cudê, começando lá inclusive um tom de, olha, talvez não seja possível ganhar o Brasileirão. Mas também temos que falar sobre a grande notícia. Apesar da derrota, tem uma boa notícia que a gente já sabia que podia dar muito certo desde o começo, desde a base. Gabriel Carvalho. Mas só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, mesmo que o Inter continue não ajudando, tá bom? Deixa aqui nos comentários também a tua opinião, depois dessa partida e dessa derrota patética que o Inter teve contra a equipe do Vitória, né, o Lanterna do Campeonato Brasileiro, que a última vitória tinha sido no mês de março, e o Vitória conseguiu vencer nesta tarde de hoje o Internacional. O Inter ainda é 10º colocado do Campeonato Brasileiro com 11 pontos somados. Só a título de curiosidade, o líder do Campeonato Brasileiro, que nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, é o Flamengo, tem 18 pontos. Por que no momento que eu estou gravando esse vídeo? Porque o Botafogo tá jogando com o Grêmio, no momento tá 1-1, pode ser que depois mude o resultado, mas se o Botafogo vencer o Grêmio, o Botafogo vira líder do Campeonato Brasileiro e vai para 19 pontos, tá? Mas vou pegar aqui a título de comparação, Flamengo 18 pontos. A gente sabe que o Inter tem 2 jogos a menos, contra o Juventude, onde o Inter vai ser mandante, vai ser um jogo no estádio Beira-Rio, e o jogo contra o Cruzeiro, que é no Mineirão. Se porventura o Inter vencer esses 2 jogos, o Inter vai a 17 pontos e aí fica igual a todo mundo, com 9 rodadas. Com 19 pontos, com 18 pontos, aí o Inter, com 17 pontos na verdade, o Inter fica no mesmo número de pontos, né, do Botafogo, que tá jogando com o Grêmio agora, mas fica 1 ponto atrás do Flamengo, ou seja, o Inter já não tem mais pontuação de liderança, mesmo com os jogos a menos. E vale, o Inter tem que ganhar estes jogos a menos, tá? Mas, voltando a falar sobre o jogo, né? A principal crítica que a gente pode fazer desse jogo do Vitória, e foi a principal coisa que o técnico Eduardo Cudê foi perguntado na entrevista coletiva, foi sobre as escolhas. Sobre, por exemplo, colocar o Robert Renan na lateral esquerda, tendo, por exemplo, um Bernabé que a gente nunca viu jogar, não sabe se é bom, se é ruim. Um Matheus Dias aberto pela direita, a gente sabe. Todo mundo sabe que o Matheus Dias não é o meia-direito. O Matheus Dias é um primeiro ou segundo volante, camisa 5 ou camisa 8. Não um cara, por exemplo, para jogar aberto pela direita. O porquê do Wesley, por exemplo, no banco, o porquê do Johan, por exemplo, né, são as principais críticas que a gente pode fazer ao time do técnico Eduardo Cudê. Ou melhor, por que o Gustavo Prado não começar jogando, e sim o Matheus Dias. Gustavo Prado, que é um jogador mais de função, que antes das enchentes já estava jogando bem, inclusive como titular, sendo o próprio substituto do Wanderson. E o técnico Eduardo Cudê, obviamente, foi perguntado na entrevista coletiva sobre todas essas questões. A primeira foi, por exemplo, por que ele não está repetindo o time. E aí ele disse exatamente o seguinte: queria repetir o time, mas não posso. O René não tinha condições de jogo, por causa, segundo a fisiologia. O Wesley só tinha condições para jogar um tempo. Essas são as primeiras explicações. O Alário nem ia iniciar esse jogo, ia entrar só no segundo tempo, mas como o Lucas sentiu uma lesão, o Lucas sentiu um desconforto muscular na coxa direita antes do jogo, por isso que ele nem ficou no banco, o Alário teve que jogar porque ele não tinha outra opção para escalar. Ele disse que somente hoje, ao meio-dia, conseguiu saber se poderia escalar, por exemplo, o Fernando e o Bruno, porque são 2 jogadores que têm idade. O Bruno ele poderia, o Fernando ele não poderia escalar, porque senão teria um risco de lesão. Então ele tá sofrendo muito com isso. A gente sabe que o Inter ficou 2 semanas sem treinar devido às enchentes. Depois o Inter voltou a treinar, mas ainda no quesito moderado. O Inter teve que fazer uma intertemporada. Tá tendo agora jogos quarto e domingo, e isso não vai parar, né, em função do calendário que já é maluco. Ficou mais maluco porque o Inter ficou 2 semanas sem jogar, né, até um pouquinho mais de 2 semanas. E a gente sabe que a questão física é o principal problema nesse momento, até para ele poder repetir uma escalação. Ele disse que não é desculpa, mas ele disse que foram muito mal no primeiro tempo. E aí a principal frase que ele disse dessa entrevista coletiva: não quero ser pessimista, mas está ficando cada vez mais difícil, no sentido de ganhar o título do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que na rodada passada contra o São Paulo ele trazia, né, inclusive a ilusão de poder, olha, a gente vai lutar, a gente tem capacidade, e hoje ele salta essa palavra: não quero ser pessimista, mas está ficando cada vez mais difícil.
Além disso, por exemplo, o Alário está lesionado, mas é o único atacante que ele tem condições mínimas no elenco. O Luca é um jogador que está machucado muscular agora. Borré, Valência são dois jogadores que estão com a seleção. E o Alário é o único atacante que está machucado, tem problema, tem desconforto no ombro, mas ainda assim é a única opção mínima que ele tem pro elenco. Ele vai na próxima rodada certamente subir o Ricardo Matias, que é o centroavante das categorias de base, para deixar no banco de reservas. Mas só para vocês verem o nível de dificuldade, que também é esse momento do Inter. O Inter tem 4 atacantes, os 4 estão machucados. O Alário está jogando no sacrifício, porque ele tem um desconforto no ombro, desde aquele jogo, por exemplo, contra o Delfim. A única notícia boa que a gente pode falar no dia de hoje se chama Gabriel Carvalho. O jogador que a gente já sabia desde o ano passado, eu venho falando pra vocês, pra quem acompanha. Jogador que das categorias de base, jogando muito desde os seus 15 anos de idade, já na equipe sub-20, jogando uma copinha com 15 anos de idade. Jogador que no ano passado fez duplo-duplo, fez mais de 10 gols, mais de 10 assistências na base. Jogando muita bola o Gabriel Carvalho. E um cara que tem um biotipo parecido com o do Alan Patrick. Até o jeito de correr, o semblante é muito parecido ao do Alan Patrick e a forma de jogar também muito parecida. E obviamente ele tem que ser o substituto natural do Alan Patrick, mesmo tendo somente 16 anos de idade. A gente sabe que parecia ter inclusive uma paciência um pouco maior com o Gabriel Carvalho, mas ainda assim é um jogador de somente 16 anos. E um jogador que no seu primeiro jogo com o profissional, seus primeiros 5 minutos, deu uma assistência, e não foi uma assistência qualquer, foi uma baita de uma assistência pro gol do Wesley, que inclusive é o líder, é o jogador com mais gols no Inter nesse Campeonato Brasileiro. O Wesley, em 7 rodadas, já marcou 4 gols com a camiseta do Internacional, tá bom? Só pra vocês terem uma ideia também de quão bom está o Wesley e de como que o Inter melhorou, inclusive na entrada dele no segundo tempo. Mas como explicou o técnico Eduardo Cudê, nesse quesito ele sabe mais que a gente, né? Porque ele tem as informações da fisiologia diferente da gente, mas o Wesley só tinha condições de jogar um tempo, o Wanderson só tinha condições de jogar um tempo. Ou seja, ele deu um tempo para cada um. Agora, o que não justifica é o Bernabé não jogar, a não ser que ele esteja treinando muito mal, e se isso está acontecendo a gente precisa saber. A segunda questão, o Gustavo Prado no lugar do Matheus Dias, também é algo que tem que ser perguntado. E o Rômulo? O Rômulo é um jogador que foi completamente arquivado. O Rômulo não jogou com a camisa do Internacional nesse Campeonato Brasileiro. Tem que saber o porquê que o Rômulo também não tá jogando. Seria uma outra boa pergunta para se perguntar pro técnico Eduardo Cudê. O Inter amanhã treina novamente, por quê? Porque no meio de semana o Inter tem jogo na quarta-feira contra o Corinthians no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, jogo que o Inter é mandante, tá bom? Depois, Clássico Grenal no sábado, 5h30 no Couto Pereira, Clássico Grenal muito importante pro Internacional, tá bom? Então, a gente sabe, já deu pra perceber que agora são jogos corridos e jogos onde o Inter vai ter que priorizar, né? Obviamente eu acho que o Inter vai priorizar o Clássico Grenal, então podem esperar um time novamente alternativo contra o Corinthians, num time que já é alternativo, né? Vai deixar muito bem destaque, e Vitão tá fora do próximo jogo contra o Corinthians por terceiro cartão amarelo, tá bom? Esse foi o vídeo, espero ter gostado, valeu, falou e foi!